Olá, meus irmãos, tudo bom com vocês? Então, alguns vídeos eu coloquei aí, acho que uns 3 vídeos, mas antes eu tenho falado muito sobre esses golpistas, né, que estão espalhados pela internet. Soltei 2 vídeos no canal. Vou continuar falando sobre você não pagar nada para ninguém, não cair em nenhum tipo de golpe, não comprar nenhum tipo de material, dizendo o que você tem que fazer, como você tem que fazer. Essas mentorias que são vendidas aí pela internet, nesses canais de restauração, tá? Eu não vou fazer desse canal aqui um canal de para reprimir essas pessoas. Não, não vou fazer isso. Não vou transformar o canal nesse tipo de nicho. Porque o objetivo aqui é ajudar você nas suas questões, no seu relacionamento, principalmente nas suas questões pessoais, tá? No seu interior, no seu psicológico. Não existe nenhum tipo de caminho a seguir sem antes você estar bem psicologicamente. Então nós temos pessoas que estão passando um deserto fora de casa. Entram em pânico, né? Entram em desespero, mas não tem a ver com o deserto, não tem a ver com a separação. Tem muito mais por trás desse sentimento. Pessoas que estão passando um deserto dentro de casa. Existem algumas pessoas que entram em contato comigo e falam assim: Vitor, eu estou passando um deserto dentro de casa. E eu procuro entender qual é o tipo, né, qual é o tipo de deserto. O que ela entende como está passando um deserto dentro de casa. E aí eu me deparo com a rejeição do outro, ou seja, da esposa, seja do marido, a rejeição. Então ela automaticamente nomeia essa dificuldade como um deserto. Mas eu estou aqui, tá, para você, para poder te dar um caminho. Se quiser seguir ou não, isso aí é com você. Eu não posso fazer nada. É uma questão de decisão. Você está vendo? Há alguns vídeos atrás aí eu estava com o meu cabelo grande. E hoje eu estou com o meu cabelo raspado. Isso foi uma decisão. Isso foi uma decisão. Isso foi um voto. Um voto que foi. Deus respondeu e eu cumpri. Foi uma decisão. Um cabelo desse daí, de certa forma, proporciona uma certa. Eu não vou colocar como uma intimidação, tá? Mas eu vou colocar assim como um olhar mais crítico no campo que eu trabalho, do meu trabalho, com as pessoas que eu tenho um relacionamento. Não é um relacionamento amoroso, não. Um relacionamento profissional. Essas pessoas. Por quê? Porque o meu cabelo grande, né? Eu penteava ele tudo e de repente eu passo as minhas aparições passam a ser de cabeça raspada. Mas eu não me preocupei com isso. Eu me preocupei com o quê? Com aquilo que eu coloquei diante de Deus e a resposta que veio e a minha decisão, independente do que vão falar. Independente do que vão falar. Eu amadureci muito há anos atrás, deixando de me preocupar com o que as pessoas vão falar, né? E são várias atitudes que você vai tomando e que vai amadurecendo você. Então eu falo hoje para você o seguinte: você está passando por uma fase. Essa fase que você está passando, é possível que você passe por ela bem, com fé, crendo e de forma madura.
de forma bem madura. Por que eu falo de forma bem madura? Porque a maioria das pessoas que entraram em contato comigo, que fizeram o atendimento, e os atendimentos eram gratuitos, hoje eu não estou fazendo mais atendimento, não estou fazendo. Uma questão de decisão também. Foi uma questão de decisão. Não faço mais atendimento nenhum, vou ficar com os vídeos. As lives eu vou encaixar de alguma forma e vou soltar vídeo. Vou colocar com os vídeos aqui. Vou fazer de repente uma live 2 vezes na semana. Não sei, eu fico dependendo de Deus. Então, o que acontece? Nesses atendimentos, aquelas pessoas, principalmente as mulheres, elas se colocavam numa posição de aprender. Mente ensinável, como eu falo, mente ensinável. Colocavam-se nessa posição. E essas que se colocavam à disposição de um aprendizado, elas prosperavam. Prosperavam financeiramente? Não estou falando nada disso. Prosperar, crescer, amadurecer. Então, existe várias irmãs aqui que passaram num deserto dentro de casa e passaram bem a partir do momento que elas começaram a entender que a prioridade não era o outro. A prioridade é sempre você. Sempre você. O outro não sente o que você está sentindo. Ele simplesmente faz. De forma consciente ou de forma inconsciente. Mas ele simplesmente faz. A rejeição, ela pode partir de um desgaste no casamento, no relacionamento que você tem. E isso faz com que o outro reaja de uma forma que você não venha entender. Isso vai reagir dessa forma que você não entende. Por quê? Porque você quer algo do outro e ele não vai dar. E você não consegue entender. Então fica as pessoas que estão nesse caminho de restauração. O que acontece? Tá tudo muito bem. Abre aspas. Bem, entre aspas. Sem problema. Mas a gente sabe muito bem que o muro não cai da noite para o dia. Ele vem sofrendo abalos. E esses abalos, eles muitas vezes eles não são percebidos. Tem momentos que às vezes o outro está dando mensagens e você não consegue perceber. Tem momentos que você está dando mensagem para o outro e o outro não consegue perceber. Então, são abalos que vão acontecendo que é imperceptível. E aí sim, chega o momento de uma separação. Eu não vou colocar a causa da separação. Tá? A causa são inúmeras. São desde o momento que o cônjuge decide ir embora, desde o momento que ele tem que ir embora por agressões, tem momentos que você vai ter a separação por motivo de um adultério. Dependendo da informação da separação, é um tipo de comportamento que você vai ter. Então entenda, tudo vai partir do seu momento, tá? Psicológico, emocional, naquele momento da separação. É como se fosse uma foto. Houve a separação e tirou uma foto do momento
que te pegou de surpresa e você passa a viver só aquele momento, o tempo todo naquele momento. O tempo todo você vive aquela foto, aquela foto. E aí eu conto para você uma historinha de um homem que vou colocar para você assim, em 1974 houve um congresso e esse pastor ele foi convidado a pregar nesse congresso. Esse cara era um cara que tinha uma busca considerável e aquele congresso foi marcante na vida dele. 2 anos depois houve o outro congresso no mesmo lugar. Tipo esses congressos que tem por aí que a gente conhece. E esse pastor foi convidado a pregar nesse congresso novamente, até porque tinham ótimas referências dele no congresso anterior. Ele foi no congresso e o que ele falou? Porque o congresso de 1974 foi isso, e ele contou todo o congresso de 1974. Algum tempo depois, houve mais vários outros congressos, mas ele sempre falava daquele congresso de 1974. Sempre daquele congresso. Isso é, ele não estava vivendo um momento novo na vida dele. Ele parou naquele congresso de 1974. E anos após, ele sempre fazendo a menção daquele congresso de 1974. É mais ou menos uma foto que você tira do momento da separação. Você não consegue sair. Não sai. Por que você não sai? Existem algumas pessoas que, quando perde um parente, né, uma pessoa muito querida, elas falam assim: eu prefiro não ir ao enterro porque eu quero lembrar dele ou dela na última memória que eu tenho de uma pessoa alegre, de uma pessoa feliz. Eu não quero ter aquela mente fotográfica do caixão. Eu não quero ter. Ela vai sempre ficar com aquela saudade ali. Então a saudade do caixão, a saudade olhando para a pessoa no caixão, vai gerar nela um sentimento. E a saudade da pessoa rindo gera-se então um outro sentimento. A saudade, a busca para a restauração do seu casamento, a partir de uma lembrança boa, é uma coisa. A lembrança, a busca do seu casamento, a partir da separação que você descobriu que ele ou ela te traiu pelo WhatsApp, é um outro comportamento. Você vai ter outros sentimentos. E isso vai impactar na sua vida emocional. E aí você começa então a buscar por ajuda. Sempre vai buscar alguém que valide a sua dor. Tem muitos que até vão tentar chegar para validar essa sua dor. Outros não vão conseguir. E a verdade é que você vai eleger quem validou ou não. Por isso a sua busca incansável por pessoas de falar da sua situação, de levar para dentro de igreja, de contar para várias pessoas da igreja, de contar para pastor, de contar para mulher de pastor. Ah, não, porque aquela mulher é uma mulher de Deus. Aí você vai, busca aquela pessoa te dá ali um pão com manteiga,
e você não aceita. Porque não entrou. Porque o que precisa acontecer está dentro de você. Você precisa curar o que está dentro de você e ninguém vai curar isso em você. É por isso essa busca por esses canais de restauração que vendem milagre, que vendem como você vai fazer, como você vai se colocar, como que você vai... Existe até um livro aí que Deus quer e pode restaurar, como vai fazer. Gente, preste atenção numa coisa. Se o seu casamento tivesse bom, ele não tinha acabado. Se realmente o seu cônjuge estivesse maduro e você bem junto com ele, não tinha acontecido uma separação. Então, quando acontece a separação, não adianta você ficar em busca desesperada para que ele volte, porque não foi tratado o problema. Não foi tratado o problema. E dificilmente, um relacionamento, uma restauração, ela vai ser bem sucedida se ambos não estiverem caminhando, comungando no mesmo local. Isso é, se você estiver numa igreja buscando e você começa a ser tratado por Deus, Deus trabalha no seu coração e realmente você começa a ter uma mudança e o seu cônjuge começa uma reaproximação, e aí essa reaproximação te gera então uma reconciliação. Olha, a tua sabedoria, ela realmente tem que ser muito boa. Por quê? Porque você, sem forçação de barra, que não é por força e também não é por violência, você vai ter que orar, pedindo em oração a Deus que faça com que ele comece a ir com você para a igreja. Então, isso tudo vai contribuir para que a sua restauração realmente possa acontecer. Então, eu não tenho conhecimento de casamentos bem-sucedidos na restauração que a pessoa não esteja indo, os dois estão indo em um local, vou dizer, em uma igreja, e os dois estejam caminhando juntos. Fica bem difícil, fica bem difícil. Eu tenho conhecimento de pessoas que tiveram o seu casamento, houve sim uma reconciliação, mas só não deram o nome de viver no deserto dentro de casa. Mas a mulher vive numa insegurança, porque muitas vezes o marido, ele é um funcionário público de uma força, né, pública, militar, seja um bombeiro, um guarda municipal, um policial civil, militar, enfim. E ele tem um acesso à rua. E essas pessoas, eu não conheço uma, várias, elas têm uma dificuldade muito grande. E o que acontece? Elas preferem viver seguindo a sua vida e buscando a Deus. Mas houve uma reconciliação? Houve sim uma reconciliação, mas uma restauração não aconteceu. Não aconteceu. E só não entrou no segundo deserto porque aquele que estava buscando está agindo com sabedoria. Mas quando o cônjuge volta e começa a caminhar com você no mesmo local onde você está, a entrada na restauração é muito mais rápida. É muito mais rápida. Então,
Lembrando aqui rapidamente, abrindo aqui um parênteses, você que chegou até agora, se você quiser dar o seu like, compartilhar, eu acho que fica meio difícil, que nem todo mundo está com seus casamentos arruinados. Mas se você conhecer alguém, você compartilha essa mensagem para que a pessoa possa conhecer o canal, mas dá o seu like aí, porque aqueles que estão perdidos aí pelo YouTube vão chegar nesse vídeo, tá? E eu espero que esse vídeo chegue e consiga impedir mais um, né, que não caia no golpe desses canais de restauração. Mas enfim, a restauração ela pode acontecer desde que os dois estejam no mesmo caminho, juntos. Não tem como um para um lado e um outro ir para o outro lado e você então pensar em restauração. Não tem como. Desculpa, não tem como. Bota nos comentários se você discorda. Bota no comentário se você concorda. Mas o que eu digo para você, baseado nas informações que eu tenho por atendimento, que a princípio os atendimentos estão suspensos, não quer dizer que eu não vá fazer, não vai dizer que se alguém daqui do canal entrar em contato, ou alguém entrar em contato comigo, que eu não dê uma resposta. Claro, pode mandar mensagem, mas a caminhada não estou fazendo mais. Mas vou procurar fazer o máximo possível para ensinar a vocês que existe sim um caminho a seguir. Um caminho que você precisa seguir é um caminho único. É um caminho para dentro de você. É um caminho para você descobrir quem você é. É um caminho para trabalhar as suas emoções. É um caminho para trabalhar essas suas questões. E é por isso que eu digo que não faz sentido você comprar absolutamente nada relacionado a como restaurar o seu casamento, porque não tem a ver com o seu casamento. Tem a ver com você. Tem a ver com você. Entenda isso. Restauração de casamento não tem a ver com casamento. Restauração de casamento tem a ver com você. Então, no próximo vídeo, eu vou conversar mais um pouquinho, eu vou entrar nesse assunto de deserto fora de casa, deserto dentro de casa, como você deve lidar com a separação, como você deve lidar com a descoberta do adultério, como você deve lidar com os abusos, com as agressões mesmo, verbais, agressões físicas, mas principalmente como você deve lidar com a sua restauração. Lembre-se, se acabou o casamento, acabou por problemas. E você que busca pela restauração, a famosa restauração de casamentos, antes de você buscar pela restauração do casamento, você deve buscar pela sua restauração. Você precisa buscar a sua restauração. Tem muitos que não sabem nem o que estão fazendo nesse mundo, mas querem de todo custo que o marido volte, que a esposa volte. Mas ele continua da mesma forma. Restauração de casamento não tem a ver com casamento. Restauração de casamento tem a ver com restauração pessoal. Restauração de casamento tem a ver com restauração pessoal.
Não tem como você buscar por algo que quebrou, você estando da mesma forma que você está. Da mesma forma. Você só vai ficar preso, se torna mais escravo ainda, quando você não busca a sua cura e vai atrás por aí do YouTube em busca de canaizinhos de restauração aonde querem aplicar golpe em você. Então não caia nesses golpes. A restauração de casamento tem a ver com a sua vida primeiro. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.